E se todos os chapéus de palha lutassem contra o seu capitão, Monkey D. Luffy, em seu poder total com a quinta marcha ativada? Será que todos eles juntos seriam capazes de derrotá-lo? Ou o Luffy esmagaria todos eles? Para entender melhor isso, vamos rapidamente ver como cada membro se sairia contra o seu capitão em batalha. Há alguma forma do Luffy que eles possam derrotar individualmente? E há algum membro que possa derrotar o Luffy no Gear 4 ou 5? É o que veremos. Mas antes de vermos, só os verdadeiros fãs de One Piece vão curtir o vídeo e comentar qual é o seu chapéu de palha favorito. Agora, o Usopp já lutou contra o Luffy uma vez em Water 7, e todos nós sabemos como essa luta foi difícil para o atirador dos chapéus de palha. Com base nisso, fica claro que o Usopp pré-time skip não tem chance contra o Luffy. Mas e depois do time skip? Bem, ele ainda não tem. Embora o Usopp tenha ficado visivelmente mais forte após o seu treinamento e tenha adicionado Pop Greens ao seu arsenal, ele ainda não tem chance real de competir com o Luffy. Se os dois realmente batalhassem, a única coisa que o Usopp poderia realmente fazer é manter distância e tentar acertá-los com tiros. Afinal, ele é um ótimo atirador e suas habilidades consistem justamente nisso. No entanto, o haki da observação de Luffy é muito avançado, e isso não seria o menor problema para ele. Você poderia argumentar que o Usopp também tem esse tipo de haki, mas, para ser honesto, eu não vejo uma maneira que isso ajudaria nessa batalha. Irei até dizer aqui que o Usopp atual não pode nem derrotar o Luffy pré-time skip no Gear 2. Posso estar subestimando um pouco o nosso querido Usopp aqui, mas considerando que o Luffy conseguiu derrotar Breno e competir com Rob Lute nessa forma, eu simplesmente não consigo imaginar o Usopp derrotando-os. Antes de continuarmos, me fala, já tentou ser mais produtivo ou se organizar para cumprir todas as tarefas do seu dia? Seja estudar, focar em ter o shape do Toji, digo, o shape dos sonhos, ou tirar aquele projeto do papel, mas você não consegue. E pior, só deixa as coisas se acumularem e nunca faz nada. Tudo porque parece ser tedioso e cansativo. Mas quando você utiliza o Isekai Flow, tudo se torna totalmente diferente. Esse sistema de organização e produtividade torna a sua vida mais fácil e melhor ainda, de um jeito bem mais divertido do que o convencional, principalmente para os fãs de anime como eu. Com esse sistema você pode organizar todas as áreas da sua vida, desde trabalho, estudos, viagens, treino, dieta, hábitos e rotina, tudo isso e muito mais em um só lugar, tornando tudo mais simples. Mas, se a sua dificuldade é a falta de motivação, não se preocupe, pois o sistema do Isekai Flow traz uma gamificação para à medida que você vai cumprindo tarefas, hábitos e metas, você evolui o seu avatar e ganhe moedas para adquirir recompensas. E olha, vou te contar um segredo, ficar motivado e produtivo nunca foi tão fácil. Clique no primeiro link da descrição e faça 2024 ser o ano mais produtivo da sua vida. Agora, vamos ver como seria o Luffy versus o Chopper. Embora possa não parecer, o Chopper alcançou alguns feitos notáveis logo no pré-time skip, como derrotar Gadatsu e o agente da CP9, Kumadori. No entanto, depois do time skip, ele sofreu o mesmo destino que o Usopp, uma melhoria muito pequena de poder e ficou para trás de seus companheiros de tripulação em relação a poder. Além disso, o médico dos chapéus de palha não tem compreensão alguma de haki e não há sinais de que ele possa aprender em breve. A única ameaça real pro Luffy seria a sua transformação mais forte, o Monster Point. Mesmo assim, ele pode fazer algo contra o seu capitão? Bem, se for o Luffy pré-time skip e ele não estiver usando nenhuma marcha, eu acho que ele seria capaz de derrotá-lo. No entanto, se o Luffy ativar o Gear 2, não há como o Chopper acompanhar a sua velocidade. Ele seria esmagado em pouco tempo. Devido à sua resistência, ele definitivamente seria capaz de se manter em batalha um pouco mais do que o Usopp, mas no final do dia, ele deveria apenas se ater a ser um médico. Embora o Chopper não possa competir com o Luffy sozinho, ele definitivamente será muito mais útil no final do vídeo, quando todos os chapéus de palha enfrentarem o Luffy juntos. Então, ajeita a sua coluna e aguarde até lá. Aproveitando o momento, se inscreve no canal apertando o botão vermelhinho aí embaixo e fique por dentro de todo mundo de One Piece. Vamos ver agora como seria o Luffy contra o Brook. Aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes. Quando o Brook foi inicialmente introduzido, parecia que ele era apenas um cara estranho e engraçado que não podia lutar de jeito nenhum, mas isso estava longe de ser verdade. Como sabemos, o Brook acabou sendo um membro muito experiente e forte, obviamente não tão forte quanto algumas das lendas do anime. E eis aqui a sua qualidade mais importante, ele é realmente experiente, já que foi um pirata mesmo antes do Gold Roger sair para o mar. Mas a pergunta que fica é, existe
alguma forma do Luffy que ele possa derrotar devido à sua incrível velocidade, acho que ele seria o primeiro personagem dessa lista a enfrentar as transformações pré-time skip do Luffy. Isso não significa que ele venceria com certeza, mas ele definitivamente travaria uma grande luta e sobreviveria por muito mais tempo do que os outros personagens até agora. E é óbvio que a quarta marcha do Luffy o esmagaria em segundos. Agora veremos como a Nami se sairá contra o Luffy. Você pode achar que a Nami não conseguiria fazer nada contra o Luffy, né? Mas se você realmente pensar em como a Nami tem enfrentado seus oponentes mais recentes, ela tem sido bastante poderosa e esperta em batalha. Depois do salto temporal, a sua principal arma, o Climotacto, recebeu algumas melhorias que foram bem poderosas e recentemente até se tornou consciente, graças a Zeus se fundindo com ele e amplificando o seu poder. E a maior conquista da Nami foi derrubar a Ult, uma pirata fera que vale 400 milhões de beris, provando o quão forte ela realmente se tornou. Então, como ela se sairia contra o Luffy? Bem, devido a tudo que mencionei até agora, ela deveria ser capaz de derrotar os Gears que o Luffy usa no pré-time skip. No entanto, se você ainda não acredita nisso, lembre-se de que a Nami também conhece a personalidade do Luffy, e como ele não é exatamente o mais inteligente por aí, ela provavelmente conseguiria manipulá-lo em certo sentido e eventualmente derrotá-lo. Quando se trata das transformações mais poderosas do Luffy, ela não tem absolutamente nenhuma chance contra elas. Lembre-se, Luffy com Gear 4 e Gear 5 poderia derrotá-la de infinitas maneiras, mas a mais interessante seria definitivamente ver o Luffy apenas pegando o seu raio do trovão no ar e lançando contra ela de volta, da mesma forma que ele fez contra o Kaido. Agora que vimos como a Nami se sairia, finalmente chegamos a alguns dos membros mais fortes da tripulação, e será muito interessante ver como eles se sairiam contra o Luffy. Luffy versus Franky, o construtor de navios da tripulação. Franky passou o salto temporal inteiro pesquisando e aprimorando suas invenções usando esquemas obtidos de um antigo laboratório do Dr. Vegapunk. No entanto, com base em tudo que ele fez desde o salto temporal, ele não parece ter adquirido nenhum poder revolucionário. O Franky é muito mais útil em uma batalha em grupo, já que ele pode apoiar os seus companheiros de tripulação com suas invenções. Se ele tivesse que lutar contra o Luffy sozinho, não seria uma experiência tão boa para ele. Usando o General Franky para se proteger e os raios radicais para atacar a longa distância, o Franky deveria ser capaz de derrotar as formas mais fracas do Luffy. No entanto, assim como os outros personagens até agora, ele não é nem de longe forte o suficiente para enfrentar o Gear 4 em batalha. Se o Luffy fosse lutar seriamente contra ele, rapaz, Franky seria esmagado. Luffy versus Robin. A recompensa atual da Robin é quase 1 bilhão de berries, e embora isso se deva principalmente ao seu conhecimento sobre os Poneglyphs, ela não é fraca de forma alguma, especialmente depois de Wano, onde ela obteve um power-up muito forte chamado Demônio Fru, onde ela se transforma em um demônio gigante com uma incrível força. Essa habilidade permitiu que ela derrotasse a Black Maria, que tinha recompensa de 480 milhões de beris, mesma quantidade que Franky. Robin deve ser capaz de derrotar facilmente qualquer versão pré-time skip de Luffy. Em uma batalha contra o Luffy do Gear 4, ela poderia segurá-lo brevemente com seus múltiplos braços, e então atingi-lo com a técnica de karatê dos Homens Peixes. Seria bastante difícil subjugar essa versão do Luffy, mas se ela emboscar o Luffy com braços suficientes, deverá ser capaz de acertá-lo algumas vezes. Foi revelado que ela também sabe como criar clones de si mesma, o que serviria como uma boa maneira de distrair o Luffy. No entanto, mesmo com tudo isso, Robin realmente não tem uma maneira de manter o Luffy imóvel permanentemente. Então, mesmo que leve um pouco mais de tempo, ele facilmente a derrotará. O interessante é que muitas das habilidades de Robin funcionam muito bem em combinação com outros chapéus de palha. Então, certamente será incrível ver como ela as usará no final, quando todos os chapéus de palha se juntarem contra o Luffy Gear 5. Temos agora Luffy contra Jinbei. O Jinbei é um mestre no estilo do karatê dos Homens Peixes, um ex-Chichibukai e um cavaleiro dos mares. Será que ele pode ser o primeiro personagem da lista a finalmente derrotar o Luffy com Gear 4, mesmo não possuindo nenhum poder de uma Akuma no Mi? Bom, antes de eu te responder, aproveita essa pequena pausa para deixar o seu gomo no like. A meta é atingirmos 100 mil tripulantes, então me ajuda se inscrevendo. Veja bem, é importante mencionar que o Jinbei é o
primeiro membro citado até agora a ter dois tipos de haki, tanto do armamento quanto da observação, o que o ajudaria muito em sua batalha contra o Luffy, utilizando a quarta marcha. Além disso, ambos têm uma resistência incrível, com o Luffy lutando contra o Katakuri por 12 horas e o Jinbei lutando contra o Ace por 5 dias seguidos. Com base nisso, certamente seria uma batalha longa, com muitos ferimentos em ambos os lados. Mas quem vence no final? Bem, vamos ver assim. Luffy derrotou Dom Flamingo nessa forma. Você realmente acha que o Jinbei seria capaz de fazer o mesmo? Obviamente não. E essa é a principal razão pela qual eu acredito que Luffy venceria no final. Mas definitivamente não seria fácil. Antes de explicarmos como o braço direito do Luffy se sairia contra ele, vamos primeiro cobrir uma batalha entre Luffy e Sanji. Sanji é o braço esquerdo do Luffy, e o futuro rei dos piratas definitivamente não deveria encarar essa luta de uma forma leve. Vocês todos sabem o quão forte o Sanji é, especialmente após o ano, onde ele aprendeu a sua nova habilidade poderosíssima chamada Ifrit Jump. Ele também conseguiu derrotar Queen, um dos membros mais fortes dos piratas da besta, com uma recompensa de 1 milhão de beris, devido ao seu estilo de luta ofensivo. Sanji enfrentaria Luffy imediatamente e começaria a causar sérios danos com seus chutes. Além disso, como Sanji é indiscutivelmente o membro da tripulação mais rápido, o Luffy teria muita dificuldade em esquivar-se de seus ataques. Luffy provavelmente teria que lutar na sua versão Bondoman para sobreviver a alguns dos poderosos chutes de Sanji. Se ele quiser competir em velocidade, aí então ele usaria a versão Snake Man. Com essa forma ele fica dezenas de vezes mais rápido, o que tornaria a luta mais difícil para o Sanji. Mas uma coisa importante sobre a quarta marcha é que ela afeta significativamente o corpo do Luffy. Isso significa que se o Sanji conseguir se manter vivo até o Luffy atingir o seu limite, ele poderia facilmente acabar com ele, já que o Luffy estaria completamente indefeso sem poder usar o haki. Então, Sanji consegue fazer isso? Ele é o primeiro chapéu de palha a derrotar a quarta marcha? Definitivamente sim. Acredito que o Sanji poderia conseguir isso com dificuldade média a alta, mas infelizmente aí é exatamente onde a sorte do Sanji acaba, pois quando o Luffy entra em sua nova forma utilizando o Gear 5, ele o esmagaria completamente. Não há como o Sanji competir com essa besta. Ele perderia em questão de minutos, principalmente porque o Luffy embuiaria o seu haki do rei sobre o seu haki do armamento, que pode destruir o inimigo de dentro pra fora. E finalmente chegamos no Luffy contra o Zoro, que é sem dúvidas o segundo membro mais forte da tripulação dos Chapéus de Palha. Ele é também o único personagem da tripulação, além do Luffy, a ter todos os 3 tipos de haki. Zoro fez coisas incríveis em Wano, como bloquear o ataque combinado de 2 imperadores. Vocês têm noção disso? Além de ferir o Kaido, ele também derrotou até o King. Certamente ele será aquele que dará ao Luffy a luta mais difícil até agora. E há uma razão importante para isso. Como o Zoro usa espadas e ataques de corte para lutar, o Luffy já fica em uma certa desvantagem. Afinal de contas, essa é a fraqueza natural do Luffy. Usando seu estilo de 3 espadas, cada ataque do Zoro seria mortal para o Luffy, e ele não teria outra opção senão esquivar-se de cada um. Sem dúvidas, Zoro pode derrotar cada versão do Luffy antes de Wano, e isso inclui o Luffy com a quarta marcha, que pelas razões que mencionamos anteriormente, não deveria representar tanto problema para o Zoro atual. E quanto ao Luffy Deus do Sol, o nosso espadachim favorito poderia fazer alguma coisa contra ele? Bem, sim e não. Em primeiro lugar, é importante mencionar que o Luffy ainda é vulnerável a ataques de corte, mesmo nessa forma divina. E se o Zoro encontrar algumas brechas, ele realmente tem uma boa chance de causar alguns danos. No entanto, mesmo que o Zoro tenha algumas vantagens nessa luta, as habilidades de Luffy nessa forma são simplesmente ridículas para o nosso espadachim lidar. Luffy vence com dificuldade baixa a média, mas definitivamente não sem alguns ferimentos. Entretanto, chegou a hora mais importante do vídeo: Luffy versus os Chapéus de Palha. Como você viu até agora, nenhum membro da tripulação tem chance de derrotar o Luffy sozinho, mas e se todos eles atacassem o Luffy com o Gear 5 ativado? Quem sairia vitorioso nesse confronto épico? A situação mais próxima de uma equipe completa contra um único indivíduo que os Chapéus de Palha já tiveram foi contra Oars em Thriller Bark. Embora cada membro fosse consideravelmente mais fraco do que atualmente, essa união demonstrou o incrível trabalho em equipe e a química entre
entre eles. E algo que os ajudaria ainda mais nesta luta é o fato de que todos eles já estão familiarizados com a maioria dos estilos de luta do Luffy, o que significa que eles podem planejar e preparar uma estratégia antecipadamente. Muitos de vocês provavelmente se esqueceram disso, né? Mas os Chapéus de Palha têm uma técnica poderosíssima que pode derrubar o Luffy com Gear 5 em questão de segundos. Qual? Você me pergunta? O gigante robô imperador. É claro, isso tudo depende se Robin vai seguir com isso dessa vez. Brincadeiras à parte, liderando o ataque, obviamente estariam Zoro, Sanji e Jinbe. Eles provavelmente atacariam de 3 ângulos diferentes para confundir o Luffy e tornar mais difícil para ele esquivar-se. Brook e Franky poderiam agir da mesma forma, porém, em vez de combate corpo a corpo, o Franky poderia usar o raio radical e o Brook poderia usar seus ataques congelantes de sua espada, sem dar a Luffy qualquer tempo para descansar. E é claro que eu não posso deixar de citar alguém fundamental para essa batalha à distância, que seria o nosso God Usopp. E com tantas coisas para lidar ao mesmo tempo, o Luffy com certeza teria sérios problemas. E eu vou te explicar aqui o porquê a Nami não entraria nessa batalha a longa distância, apesar dela conseguir com o seu Clima Tacto disparar raios. Ela sabe muito bem, porque ela viu o próprio Luffy tancando um raio na cara do Enel. Ou seja, ela sabe que o Luffy é imune contra raios. Então, como ela é esperta, ela não usaria essa habilidade contra o Luffy, pois ele poderia não só ser imune, mas também segurar o raio e tacar de volta para os Chapéus de Palha. Enquanto tudo isso está acontecendo, Nami, Chopper e Robin observarão de perto e tentarão identificar alguns dos pontos fracos de Luffy, caso ele se transforme em um gigante usando suas novas habilidades. Com o Monster Point de Chopper, o General Franky e o Demônio Flor de Robin devem ser capazes de segurá-lo por algum tempo. É claro, a Nami também pode usar a sua técnica de miragem para confundir o Luffy e ele não saber onde ela está. Ao mesmo tempo, Robin também pode criar clones de si mesma para distraí-lo em batalha. No entanto, aqui é importante citar que a Robin, mesmo se multiplicando e multiplicando partes de seu corpo, ela ainda leva ferimentos se algumas dessas partes forem atingidas, o que não é tão bom. Mas, relevando ao fato de que eles conseguissem segurar o Luffy, então o melhor candidato para desferir o golpe final no Luffy seria obviamente o Zoro, pois como já mencionamos, o seu estilo de luta é realmente eficaz contra a fruta do Luffy. No entanto, isso não será fácil e exigiria que os Chapéus de Palha enfraquecessem significativamente o Luffy e o segurassem por pelo menos alguns segundos. Isso criaria uma abertura para o Zoro desferir um golpe poderosíssimo com a sua nova espada Enma. Será que eles conseguiriam fazer isso? Bem, com base em tudo que esses personagens alcançaram ao longo do anime, tenho certeza de que conseguiriam sim. Alguns dos membros mais fracos podem perder a vida no processo, mas no final, Luffy será derrotado por sua tripulação, e não há muito que ele possa fazer para evitar isso. Sendo assim, Luffy só seria derrotado com a união de todos os Chapéus de Palha. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gomo no like e não se esqueça de se inscrever no canal para entrar para a tripulação dos Otakus de Cultura. Eu separei esse vídeo aqui pra você, clica aí que eu te vejo lá.